dos sacerdotes. E Saulo também era um conhecedor da lei judaica, era um homem também sacerdote, quem sabe, andava junto com o sumo sacerdote, aprendeu aos pés de Gamaliel. E assim, meus irmãos, Deus o chamou. Por que Deus, Jesus mesmo tocou de ter um particular com ele? Porque ele matava os cristãos. Então nenhum teria coragem de pregar para Saulo, nenhum teria capacidade, porque eles estavam fugindo daquele homem. Quem que vai ter a capacidade de encarar um homem com a espada com uma autoridade tão grande de dizer que pode lançar na prisão? Ou seja, o polícia da época, Saulo era um policial da época, ele prendia, ele tinha autonomia e autoridade de prender as pessoas. Glória então, a Deus! Você ter coragem de pregar para alguém que te persegue. Ninguém tinha. Então Jesus falou: se ninguém tem, eu mesmo vou. Porque o meu plano é na vida dele. E quando Deus tem um projeto, ele chega no particular e fala com o homem. Se ninguém tem coragem de pregar, Jesus vai e prega, meus irmãos. Jesus fala que seja um sonho com o camarada, para que ele veja que Jesus existe e que ele é soberano sobre as coisas. Eu mesmo sou exemplo disso. Quando ainda estava no mundo, claro, Deus usou os servos dele, pastor Lucimar, pastor Lucimino, para pregar e ensinar a palavra para mim. Mas eu ainda não havia me convertido. Mas numa noite eu tive um sonho. E nesse sonho, uma perseguição veio, meus amigos para um lado e eu para o outro. E eu pensei: vou me matar agora naquele sonho. E uma mão pegou no meu ombro, e quando eu vi, dei assim para ver quem tinha me pegado, uma voz saiu, eu não vi mais ninguém, só uma voz e um clarão. E aquela voz disse: eu sou o homem do Alfa, você não precisa fugir de mim. E eu acordei. Então o próprio Jesus veio e me chamou em sonho também, como fez com Saulo de Tarso. Por isso que eu não abandono, já faz 7 anos aí já que eu estou na presença de Deus e não abandono. Essa foi uma das experiências espirituais. Creio que se eu perguntar para cada um dos meus irmãos aqui, cada um vai ter uma história para contar de um dia que Jesus apareceu para você. Seja numa pregação ele apareceu para você, seja num louvor ele apareceu para você, ou até mesmo num sonho, ou numa experiência espiritual, ou num livramento de morte. De alguma forma Jesus apareceu para você, é por isso que você está aqui servindo a Ele. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Só que para nós entender, meus irmãos, ninguém que tem um chamado de Deus, uma obra, a Deus concretizar na sua vida, ele já sai pregando a palavra de vereda. É necessário passar por um processo, porque antes do vaso ser derramado azeite dentro dele, ele precisa ser modelado, ele precisa ser lapidado conforme a vontade do oleiro, conforme o que parece aos olhos do oleiro bom. E assim eu e você, nós, Saulo, passou pelo processo de lapidação dada por Deus. Aleluia. Porque se o vaso estiver trincado, o oleiro não vai descer o azeite, porque o azeite vai vazar pelo rachado do vaso e vai derramar. E a vontade do oleiro não é que derrame, mas sim que o vaso esteja transbordando de azeite. Louvado seja o teu nome, Jesus. Então Deus, quando chamou, ele vai tirando os cacos, vai tirando a sujeira e vai deixando aquele barro puro para formar um vaso. Assim Deus fez a vida de Saulo. Passaram 14 anos de preparamento, 14 anos de provas, 14 anos de oração, 14 anos de jejum, 14 anos de alicerce na casa de Saulo de Tarso. Porque agora de Saulo ele se torna Paulo. Porque quando Deus chama o homem, ele muda o nome, ele muda o caráter, ele muda tudo. Ele muda a história. O interessante é que Deus, na Bíblia, ele mudou o nome de muita gente. Ele mudou o nome de Jacó para Israel. Ele mudou o nome daquela mulher chamada Hadassah, se tornou Esther, lá era o propósito de Deus. Ele mudou o nome de muita gente. De Pedro se tornou Pedra, e muitos outros que Saulo também foi mudado o nome dele. Eu e você, Deus não mudou o nosso nome hoje, mas no dia que ele voltar e levar nós lá para aquele lugarzinho que nós todos aqui já estamos carecas de saber
que é muito lindo, Ele vai mudar o nosso nome, pois a Bíblia diz: na pedrinha na sua testa está escrito o seu novo nome. Então quem sabe lá não vai ser Ralf, não vai ser Josemar, não vai ser Gustavo. Só Jesus sabe o nosso nome e Ele vai dar o nosso novo nome. Aleluia. Quando o pai registra o seu filho, é o pai que dá o nome. Não é o filho que escolhe o nome que quer. E assim é Deus, é Ele que vai dar o nome conforme o querer dele, conforme a vontade dele. Glória a Então, Deus. meus amados irmãos, Saulo, conhecido como homem apóstolo do gentil. Por que ele foi para o gentil? Porque se ele fosse diretamente a judeus e diretamente a Roma, ele seria morto já e o seu ministério teria cessado e ele não teria ganhado muitas almas. Então Deus guiou ele por outros caminhos e foi levando ele aonde tinha almas para ele ganhar. Porque as almas que Saulo ia ganhar, Pedro não ganhava, André não ganhava. Porque Pedro tinha um chamado para judeus, Saulo tinha chamado para gentios. A diferença é essa: cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem um propósito de Deus. Muitas das vezes, quem sabe o irmão Valdecir vai ser um pregador que vai ganhar almas lá no presídio, ou quem sabe ali os vizinhos dele, da casa dele, nós não sabemos. De repente as almas que o irmão Valdecir para ganhar. Pastor Josemar, de repente tem as almas lá no Lambari para ganhar. Eu não posso ir ganhar as almas que Deus tem para eles ganhar. É eles que têm que correr atrás delas. Aleluia. Na mesma forma, onde eu ando aí, eu tenho que evangelizar as almas que Deus traz até eu. Porque muitas das vezes eu não entendo. Vem uma pessoa que nunca me viu na vida, que a gente acaba se conhecendo e criando amizade, e eu deixo de pregar o evangelho para ela. Por quê? Se Deus está trazendo até mim, que custa eu abrir a boca e dizer que Jesus é bom? Glória a Deus. Muitas das vezes o missionário quer ser um pregador e pregar para outros países, mas acaba esquecendo das almas que estão do seu lado. Se preocupa tanto em pregar durante o culto, no dia de culto, no altar, mas não prega para o vizinho que está do teu ladinho, que está conversando contigo, que de repente vai e pede uma oração para você. É por isso que nós temos que ser missionário aqui onde nós estamos. Cada um de nós temos um chamado. Só que o chamado arde, o chamado dói, o chamado causa dores. Não foi diferente na vida de Saulo. Então Saulo foi perseguido, passou por prisão. Só que uma coisa que me chama a atenção na vida de Saulo, Paulo, é que ele não era covarde. Uma das coisas que ele tinha era a coragem dada pelo Espírito Santo. Aleluia. O cristão tem que ter coragem, não pode ser covarde. Eu e você não podemos ser covardes. Glória a Deus. Uma coisa que me chama a atenção também é que ele dizia: a minha glória é nas aflições que eu passo. A minha glória é nas lutas, nas calúnias, nas cadeias, na nudez, na fome, nas bofetadas, na chicote. A minha glória é no sofrimento que eu passo pelo nome de Jesus. Sabe por Aleluia. que ele falava isso? Porque um dia Jesus chamou os discípulos e disse assim: olha, meu discípulo, quando vocês serem perseguidos por amor ao meu nome, não fique triste, mas alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então ele sabia que as lutas não eram para ficar triste, era para alegrar, era para ficar feliz, ficar contente. E hoje, na nossa geração, o crente passa a luta e começa a chorar e reclamar, murmurar, em vez de ficar feliz como Paulo, em vez de ficar feliz por estar passando luta, pelo amor de Jesus, pelo amor do Evangelho, né? Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, por causa de mim. Então, se tu está passando uma luta, erga a tua cabeça, é por amor ao meu Aleluia. é por amor a Jesus Cristo. Só que todos que passaram luta foram guardados por Deus. Saulo não foi diferente. Tentaram matar ele quantas vezes? Não foi nenhuma nem duas, foi várias. A Bíblia diz que ele, agora cumprindo a missão ao gentil, agora ele falou: já peguei com o gentil, agora está na hora de pregar para o judeu que mataram meu mestre. Glória a Deus. Os discípulos disseram: não vai, porque senão vão te matar. Aí Paulo falou: eu vou. Aí um profeta chamado Ágabo puxou o cinto de Paulo e falou: olha, o homem que
pertence a esse símbolo aqui, ó, vai ser preso em Jerusalém. Aí Paulo falou assim: não só preso, mas quero morrer por Jesus. O Espírito Santo já havia avisado Paulo que ele ia ser preso em Jerusalém, que ele ia ser preso, mas ele não teve medo, ele sabia que ele ia ser preso. Mas ele falou: é por amor àquelas almas de Jerusalém que eu vou. É por amor àqueles perdidos que mataram meu mestre que eu vou. Por os judeus perdidos, porque os judeus também são filhos de Deus. Eles só não sabem o que estão fazendo porque entendem errado a lei, como muitos hoje em dia só entendem a lei, mas não entendem a graça. Aleluia. Muitas religiões, que eu não vou citar nome, dizem que tem que viver a lei, guardar sábado, não comer mais de porco, mas não entendem a graça. Não vivem na sã doutrina da igreja primitiva e distorcem o evangelho. Assim, os judeus, eles distorciam o evangelho, vivendo na lei. Aí Paulo falou: eu vou lá ensinar a graça para eles em meu Jesus. Mesmo que eu seja preso, eu vou. E lá ele foi, meus irmãos, corajoso. Só que ele deixou muita gente chorando, porque ele disse: nunca mais vocês vão ver minha face. Tem muita gente que ficou chorando aí. Porque quando você vai levar o evangelho, você faz amizade com pessoas, além do laço espiritual, você cria um laço de amizade. Certo? Se nós é cristão, nós temos um laço espiritual que nos uniu, mas temos também um laço de amizade pessoal um com o outro. E se hoje meu corpo tombasse aqui, vocês iam sentir tristeza por vocês. Se hoje o pastor do Senhor tombasse, vocês iam chorar também, porque. Mas tem que ter certeza, combateu um bom combate, fundou a carreira e guardou a fé. Aleluia. Assim, meus irmãos, era ele sabendo que Paulo falou que ia morrer, que não ia mais voltar da sua missão. E lá vai ele, prega, ensina os judeus para se cumprir a profecia que nem o profeta Jerusalém recebeu, assassino de profeta, também não recebeu Paulo. Alguns talvez creram, outros não. Mas assim Paulo foi ao tribunal, acusaram ele como acusaram Jesus. E lá estava ele para ser julgado pelos homens de Deus. Aí Paulo falou: por vocês eu não vou ser morto. Se o mestre foi morto pelos romanos, eu também vou ser. Eu apelo para César. Aí eles falaram: você não quer ser julgado pela lei de judeu, você quer ser julgado pela lei de Roma. Eu apelo para César, eu vou para César. É para lá que eu vou. E Deus não permitiu ele ser morto pelos judeus. E lá vai ele para mais uma missão. Quem sabe a última dele, porque a última missão dele era os romanos. Aleluia. Era os romanos. Roma. Glória a É Deus. Roma. Roma é a capital da Itália. Aleluia. Um lugar onde foi criada uma igreja chamada Católica Apostólica Romana, que também pertence aos romanos. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. E lá estava, meus irmãos, Paulo indo para a sua última missão. Preso, a Bíblia diz, com mais 260 e alguma coisa, não lembro quantos, 260 e alguma coisa, que estavam presos junto com Paulo. Preso dentro de um navio, ao naufrágio, navegando sobre as águas. E Paulo, aonde ele vai, mesmo na prisão, ele prega. E a Bíblia diz que ele começou a pregar, e começou a ganhar os presos para Jesus. Aleluia. Ao ponto de conquistar o coração do capitão do navio. O capitão do navio se converteu a Jesus. Glória a Deus. E quem era o capitão do navio? Um que ajudava a levar os presos. Aí Paulo, através do Santo Espírito, ganhou aqueles homens porque ele sabia que ele ia ser morto. Então, se eu morro, mas os presos que eu evangelizei, o capitão que eu ganhei vai continuar levando o evangelho em Roma. Glória a Deus. Aleluia. Eu morro, mas o fruto fica. Santo é o teu nome, Assim Jesus. nós, hoje as pregas, a alma ouve e se converte. Quem sabe amanhã Jesus recolhe nós, elas ficam. Hoje estamos lá aqui, amanhã está o Léo, está o Piazinho ali, está a menininha lá. Eles crescem, fica eles. Até se concretizar o arrebatamento e o fim do mundo. Aleluia. Ninguém Glória a Deus. Elias foi.
Ficou Eliseu. Moisés foi. Ficou o seu sucessor, que andava com ele, Josué. E assim a obra de Deus sempre marcha, porque a palavra de Deus, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Posso dar um exemplo? Uma igreja grande se corrompe no pecado, deixa para a vaidade. Deus levanta a igreja pequena, porque a igreja de Cristo não termina nunca. Glória a Lembra Deus. da Assembleia de Deus? Ela se corrompeu antigamente. Deus trouxe um missionário, levantou Deus é amor na doutrina. Hoje Deus é amor querendo se corromper. Deus está levantando outras igrejas pequenas na doutrina, na obediência. Aleluia. Porque a igreja de Cristo tem que ser santa, imaculada, irrepreensível, lavada no sangue de Jesus. Glória a Deus. Tem que Aleluia. cortar o cordão umbilical do mundo e viver para Deus. Pois a Bíblia diz, Tiago 4,4, que ele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Aleluia. As igrejas são amigas do mundo, amiga da política, amiga da vaidade, amiga do futebol, amiga do baile funk. É funk, gosta do meu aí. Só Deus a causa. Mas graças a Deus que nós aqui estamos, meus irmãos. Aleluia. Nunca vamos abrir a porta, porque sem santidade ninguém, graças a Deus, sem obediência, sem temor do Senhor, ninguém entrará na porta estreitada. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que o vento veio. Olha só, quando Paulo ganha aqueles homens, eles já começaram a criar o alicerce deles. A Bíblia diz que eles ficam 14 dias em jejum, 14 dias sem comer nada, e um vento muito forte, e a Bíblia cita até o nome dele, só que eu não me recordo. Aquele vento veio contra o navio, e eles começaram a saltar os botes para fugir. Aí Paulo falou assim para o capitão: não deixe ninguém sair, porque se sair esses homens morrerão, mas se ficarem aqui não morrerão, porque o Senhor me apareceu em sonho essa noite e disse: olha, ninguém vai perecer, é necessário que tu chegue e converse com César. Da mesma forma que tu testificou de mim em judeus, em Jerusalém, é necessário que tu testifique em Roma também. Aleluia. Não perecerás, serás guardado. E o Deus que apareceu para mim, eu confio nele, sempre falou para não ser guardado, não tema esse vento, não pule do navio, fique aqui, se vocês pular, vocês vão morrer. Aleluia. Tem muita gente que não pule do barco. Se a luta está vindo contra a igreja, quando vier a grande tribulação, perseguição, não pule da igreja, não pule do barco. O barco ali simboliza a igreja. Se pular do barco, morre. Morre o quê? A alma, não é o físico, vai morrer a alma. Porque aquele que negar Jesus no grande dia da tribulação será negado naquele dia também. Glória a Não Deus. pula do barco. Se você está pensando em desistir, não pula. Por mais que seja difícil o vento na tua vida, a luta, não pula do barco. Permaneça. Porque esse barco vai passar. Esse vento, essa luta vai passar. Ela começa, mas ela tem fim. Eclesiastes 3, há tempo para tudo. Há tempo da luta e há tempo da bênção. Se você não passa pela luta, vai chegar a hora da vitória. Não desista de Jesus. Glória a Seja Deus. perseverante. Ali estava Paulo, unânime, crendo no Deus dele, testificando aos presos. Mas vai, aquele vento vai, e de repente explodiu tudo e estava chegando perto da ilha de Malta, entrando na palavra. Quando ele chega na ilha de Malta, à beira da praia, os presos pensam já em correr. Aí o que um dos caras que era um dos principais que cuidava dele pensou ali? Que era um policial, né? Vamos dizer assim, para você entender melhor. Vamos matar eles antes que eles fujam. Só que daí ia matar Paulo também. Como Paulo tinha ganhado um daqueles policial, ele não concordou. Ele falou assim: não vamos matar eles, eles não vão fugir. Daí é só ilha, não tem como eles fugir. Porque ele queria defender a vida de Paulo. Você vê o projeto de Deus, né? Quando muitos querem matar a gente, Deus sempre levanta alguém para nos guardar, para nos defender. Se não é alguém na terra, é o anjo do Senhor que aparece para nos guardar. Quem lembra de Israel na Isaías? A
Apareceu o anjo do Senhor no quarto, lá na fornalha. Quem lembra de João lá na ilha de Pátimo, no caldeirão? Apareceu o anjo do Senhor para defender ele do azeite dele. Aleluia. Assim o Senhor envia o teu anjo para nos guardar, porque não é a hora de nós morrer ainda. Eu quero dizer para a igreja, enquanto Deus não concretizar o ministério na minha vida, na vida de um dos irmãos aqui, de todos vocês, tenha consigo, você não vai morrer. Desde que você esteja no projeto de Deus. Se você se desviar do projeto de Deus, aí já não ganha. Aleluia. Porque o pintinho longe da galinha, o que acontece? O gavião traga. E assim é todo aquele que se afasta de Deus. O diabo Glória a Deus. Né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E lá estavam eles. Chegaram naquela ilha, a Bíblia disse que havia bárbaros lá. Mas era um projeto de Deus, porque Deus queria salvar apenas os bárbaros. Vamos dizer que eram como se fossem indígenas da época de hoje. Eram indígenas, eram povos diferentes. Mas Deus queria salvar aquele povo. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Para Deus não tem branco, preto, amarelo, azul. Para Deus todo ser humano tem valor. Todos morreram. E assim é Deus. O desejo de salvar aquele povo. Mas de que forma que Deus vai salvar aquele povo? Através de sinais. Porque o homem de Deus, aonde ele vai, muitas das vezes, muitos não crescem na palavra. Então eles precisam ver um milagre para eles crerem. E ali chegou Paulo. Fizeram uma fogueira, receberam bem. Estava lá Paulo lançando a lenha no fogo, colocando lenha no fogo. E sempre tem uma víbora que não gosta, né? Sempre tem um demônio, um diabo, um satanás, um Exu, Aleluia, que não gosta da sua vida. Glória a Deus. E lá estava Paulo. A Bíblia diz que a víbora dele pegou a mão dele. Picou ele. Porque o diabo não gosta da lenha. Daqui a lenha, meu irmão. A lenha que o diabo não gosta. E quanto mais lenha do fogo, mais o fogo acende. Que fogo é esse? O fogo da fé no coração dos homens. Glória a Deus. Quanto mais tu prega a verdade, mais incomoda a víbora. Mais incomoda o diabo. Mais incomoda o Satanás. Aleluia. Por isso o pregador que passa luta, perseguição, dificuldade, aperto. Por quê? Porque tu prega a verdade. Aleluia, Quem não Jesus. prega a verdade não passa luta. Quem não prega a verdade não passa perseguição. Mas o que incomoda a víbora é a verdade. Pois conhecereis a verdade e ela vos libertará. Expulsar demônio não liberta ninguém. É uma mentira. Porque se a pessoa cair aqui endemoniada, possessa, e nós não apontar os erros dela, ela vai sair da porta para fora e vai entrar os demônios dela na porta. Por quê? Porque não fechou a brecha. Então, além de nós expulsar o demônio, temos que mostrar o erro da pessoa para que ela possa tampar aquele erro, tampar aquela brecha do demônio. Porque o diabo não precisa de uma porta, só de uma brecha. E a brecha muitas das vezes é o pecado, que nós não mostramos para ela a verdade, a doutrina, a santidade. E ali, o Espírito Santo fez uma obra tremenda. Ao ponto da Bíblia dizer que todos começaram a ficar pasmos olhando para Paulo. E disse: esse homem é um matador, é um bandido, um assassino, porque... Olha só, um vento deu no barco, destruiu todo o barco e eles não morreram. E agora ele está indo embora, agora o fogo lançando lenha, uma víbora pega ele, agora já é. Porque víbora, meus irmãos, esse não veneno, hein? Se você acha que cascavel é venenoso, imagina a víbora. Quem já viu víbora aqui? Aleluia. É uma cobra assim que tem nas barbatanas, e ela fica em pé assim. Meio parecido com a naja, né? A víbora é mais ou menos assim. É uma cobra venenosa. Aleluia. Veneno tremendo. Só que a Bíblia diz que pisarão em serpentes e escorpiões. E se beberem alguma coisa mortífera, absolutamente não vos causará dano algum. Porque aquele que se bebeu depois de beber veneno dado por alguém, não chega a um prazer, vai ser presente a Deus. Nós amigos. Olha o animal feroz que nada, aquela tribo que
Glória a Deus. Deus, o Espírito Santo que está levando a luz deles se as trevas. Viva-se os demônios. Porque quando a gente tem sonho espiritual, e diz que sempre sonhos sabe ser cobra, todo gado, todo depende de todo pedaço de legado do sonho. Aleluia. Deus mostrar a caminhada. Ouça. Espera, demônio, a gente atacar. Na vida espiritual. Porque a maioria, o desejo do diabo nem tanto arrancar o financeiro. O desejo do diabo não é arrancar o financeiro, arrancar o emprego para você. Entendeu? O desejo do diabo é tentar arrancar o Espírito Santo de você. Esse é o desejo de Satanás. O diabo é ladrão de coroa. A Bíblia diz em Apocalipse: guarda o que tens para que não tome. Aleluia. E de que forma ele rouba a coroa? Tirando ele do alvo de Cristo. Porque ele disse: o alvo é Cristo. O viver para mim é Cristo. O morrer. Então o diabo ele tenta tirar o foco de Jesus. O foco de Deus. Aí o homem começa a pensar, a voltar para trás. Ali o diabo já lançou na mente, no subconsciente. E aquilo desce do coração. E a Bíblia diz que o pecado gera morte. E que morte é essa? Não é física, é espiritual. Morte espiritual. E assim estava Satanás, mordeu. Só que Deus permitiu para quê? Para que todos esses os deles sejam protegidos. Tem muita coisa que Deus permite na nossa vida, irmão. O brasileiro não entende, passa uma luta, né? Vai passar uma luta. Se tem um filme não existir, alguém que está ao nosso redor, tem que esquecer. E alguém que está ao nosso redor, através da luta que nós passamos com a perseguida, vai amanhã, quando ele vai dizer: passou pela prova, mas não desistiu. Passou pela luta, mas está de pé. Aleluia. Esse é o céu de Deus. E eles acabam imitando a tua fé. E não é pecado imitar a tua fé, sim? Hebreus 11 diz que imitar é a fé. E a muitos homens, ela vai ser imitante. É por isso que nós temos a referência da Bíblia. A Bíblia relata de alguns homens que estiveram na terra. Mas a Bíblia nos relata a vida de todos os homens que cruzaram a terra. Homens de Deus. Não teria Bíblia. Se for imitar a fé de David, por exemplo, um homem, foi fiel até a morte. Levou a igreja, Deus amor por sua vida. Quem sabe eu e você podemos ser um exemplo, né? Nos dias de hoje. Paulo não está mais vivo. Nós tentamos livrar ele. Por quê? Porque ele combateu um bom combate. Combate um bom combate que amanhã ou depois alguém vai seguir os passos. Alguém vai dizer: olha, eu quero ser um crente que nem pastor. Eu quero ser um crente que nem o irmão Gustavo, que nem o irmão Renato. Aleluia. Glória a Deus. Isso quer dizer que nós temos luz do mundo para o Senhor. Porque na verdade a luz para nós é Jesus, mas nós não luz para a gente. Sabia isso? E eles não chegam até Jesus se não vêem o conhecimento. Está entendendo? Através do nosso conhecimento, é muito mais alto do que a aplicação do conhecimento. Sabia? Hoje em dia, as aulas essa vida de cada carro, pastor. Eu estava hoje conversando com um homem no ensino nos 2 dias também, nas conversas da vida. O meu serviço ali, deles, de cada carro. O nome dele é Adão, de morar. Um homem que gosta de entender uma coisa. Mas conhece a vida de cada carro. Ele fala: eu não vou obedecer. Não vou obedecer. Eu creio que um dia Deus é livre. Deus não te livre a cabeça. Aí só, eu creio. Mas você já conhece. Aleluia. Então, todos conhecem. Então, Glória a Deus. fazer uma pregação para ganhar ele. Mas o nosso povo testemunha. Porque ele vai dizer: nossa, esse é o crente da verdade. Aí ele vai ter desejo de ser um crente. Porque muitos estão desacreditados
Por quê? Por causa dos falsos profetas. Por causa dos mentirosos, ladrão de dízimo, que ficam entregando chave de casa e roubando o dízimo do cordeiro. Aí fora disso. Aí as pessoas desacreditam de Deus. Desacreditam que possa ter um crente verdadeiro. Mas através de eu e você demonstrar a diferença, outra vez vereis a diferença que você é. Essas Glória a Deus. vão dizer, não, ainda há crente de Deus na minha terra. Ainda existem remanescentes, verdadeiros adoradores que adoram o Espírito. Aleluia, glória a Deus. Santidade, amor ao próximo. Aleluia. Humildade. Que também é uma coisa que está faltando na igreja do século XX. Humildade. Porque é uma competição, coisa que Deus não se agrada. Porque Deus falou assim: todos nós somos pequeninos e humildes como uma criança. Porque aquele que querer ser o maior será o menor. Mas infelizmente o mundo gosta assim. Entendeu? E Jesus ele procura os fiéis, humildes e mansos para herdar o reino dos céus. Paulo não morreu. E todos disseram: não está. Ele não morreu, deve ser um Deus. Paulo, eu não sou Deus, mas Deus que eu sinto for. E a Bíblia diz que esses homens foram que Deus trabalhou no coração deles. Paulo foi para Roma, pregou para os romanos. A Bíblia diz que todos os presos foram para a prisão e Paulo não foi para a prisão, porque quando a obrigação daquele homem, que era um dos principais do navio ali, sendo um milhão, guardar Paulo na casa dele, só ficou um soldado para prender Paulo. E Paulo não sabia escrever as cartas. E o centurião, os guardas que ele levou dentro das cartas para os cristãos. E ali ele foi ganhando muitas almas em Roma também. Até Aleluia, glória a Deus. o membro dele partiu com isso. Aí que ele escreveu: disse: eu não continuo com nada, eu dei a cadeira e eu guardei a minha fé. Aleluia, Sabe o que Jesus. ele guardou, meu Senhor? Uma coisa que muitos perdem, e até eu já perdi, mas eu tento recuperar. Sabe o que ele guardou? A chama do primeiro amor. Paulo tinha a chama do primeiro amor até na hora da morte. Ele não temia, ele tinha amor, ele tinha fé, e sabia que se ele morresse aí, encontraria com Cristo já. Aleluia. Essa é a chama do primeiro amor que eu e você não podemos perder. Entendeu? Temos que ir. Aleluia, Jesus. Não perder o culto. Continuar orando. Não podemos dizer: nossa, eu orava. Não. Continua orando. Essa é o jeito de orar. Continua orando. Se tu jejuar, não pode orar e jejuar. Se tu orar, não pode cortar orar. Orar uma hora. Hoje você pode orar uma hora. Quem disse que você não pode? Deus te dá força. Porque a Bíblia diz que se você tiver com ânimo, que eu te ajudarei. Mas não tem como Deus ajudar se não tem esforço ou ânimo. Entendeu? O ânimo através da leitura da palavra. Porque quando nós lemos a palavra na casa, nós temos ânimo para orar. Ânimo para jejuar. Porque a gente medita na palavra e aquilo traz fé. Porque a fé vem quando ouvir a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Por exemplo, através de uma pregação dessa, através da pregação do pastor Gessimar ontem. Foi ontem, acho. Domingo. Nossa, que gostosa a pregação dele. Eu sei. Olha a fé inabalável. Né? Não podemos saber que nem Tomé, né? Porque a palavra ela traz uma fé muito grande. Ela acrescenta a nossa fé. Quando de nós faz já disse a palavra, mas a gente esquece. Por isso que todo culto, Deus sempre traz uma memória nova para nós. Entendeu? A palavra ela se renova nas nossas vidas. Porque muitas das vezes a gente acaba esquecendo, acaba deixando de ler a Bíblia e a gente vai esquecendo do versículo. Eu hoje posso dizer para os irmãos que tem muita palavra aqui nessa Bíblia que eu acabei esquecendo, que eu antigamente não sabia. Mas através de uma pregação de alguém que vem aqui, eu relembro daquela palavra. E aquilo me traz fé. Eu gosto de sempre meditar na palavra de Deus. Quem crê nesse dia, glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, fico tão triste por saber que quantos que a gente já viu na casa de Deus não estão mais. Sabia? A minha maior tristeza é saber disso. Que muitos que começaram a carreira com Cristo não estão em nosso meio. Já pregaram, já fizeram muita obra, mas caíram por quê? Porque não criaram o suficiente
Por isso eu digo para você, ore e jejum, crie mais alicerce. Porque eu e você temos que criar mais alicerce ainda. Mais alicerce. Não desista, não desanime. Lembra da mulher de novo. Quando tu pensar em desistir, lembra dela. Lembra dela. Ela desistiu, ela olhou para trás. Porque olhou para trás e não estava no céu. Lembra do povo do Egito também, que quando teve desejo de comer os pepinos, os melão do Egito, ele acabou de parar, perecer e não entrar na terra prometida. Mas aquele Josué, o único que não reclamou, Caleb, sua geração. Por quê? Porque não reclamaram, tomaram posse, não desistiram, chegaram até o fim. E assim a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas ainda há tempo para aqueles que saíram, voltar também. Pois tem a parábola do filho pródigo e tem a parábola das 100 ovelhas, da dracma perdida também. Só que a dracma perdida é um pouco diferente. Filho pródigo e 100 ovelhas simboliza aquele que vai dormindo. Dracma perdida simboliza aquele que está desviado dentro da igreja. Tomando Santa Ceia, desviado. Tem também. A dracma perdida ficou perdida dentro da casa, mas o dono da casa achou ela. E assim é nós, muitas vezes estamos em pecado dentro da igreja, mas se nós não se arrepender, aí não é perdido. Estamos servindo a Deus, pregando, cantando no pecado, estamos perdidos. Jesus, estamos na igreja, no corpo, mas não estamos na presença de Jesus. Aleluia. Aí nós vamos lá receber uma palavra de repreensão, porque a Bíblia diz em Hebreus 13, exortar uns aos outros para que ninguém seja conhecido no pecado. Aí nós vamos uma pregação de exortação, nós se arrependemos. Nós se arrependemos, o dono da casa está perdido. Aleluia. Jesus perdoa, porque ele é misericórdia, Senhor. Se tu errar, ele diz: dobre teu joelho, tem Jesus para te perdoar, o sumo sacerdote. Também mediador entre Deus e os homens, que limpa e purifica com Deus santo e há tempo de nós buscar a Deus. Por isso que ninguém é santo. O processo de santificação é um chamado nosso. Então nós estamos cada dia mais caindo onde erramos, tropeçando. Vamos cuidar para amanhã não tropeçar no erro. Peguei isso, opa! Me perdoa, Jesus. Amanhã eu cuido para não pecar. Se eu não for arrependido de verdade, Então, todo cuidado é bom para a vida do cristão, Vigiai e orai. Antes de nós orar, primeiro vigiar. Antes de nós jejuar, primeiro vigiar. Obedecer aos mandamentos do Senhor. Aleluia. Palmas que exaltam a glória a Deus. Quem está abençoado, diga glória a Deus. 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 A palavra de Deus, Ele é, temos sincero a palavra. Deus não esperei procurar estar dentro do Evangelho, por isso Jesus disse que ele é o caminho. Caminho não serve um só. Ele disse que há dois caminhos, é um caminho. Diz que há dois caminhos, caminho estreito e caminho largo, Diga glória a Deus. Glória a Deus. Temos que procurar andar no caminho estreito, Fácil, Pode ver, já vamos fazer aqui uma oração, mas já logo encerrar. Mas falar foi forte. Aí, tem que pegar a verdade. Eu quero meu dever de hoje, irmão, pregando a verdade. Prefiro que tem que pregar e viver. Glória a Deus, porque demorar o pregoeiro. Nós testemunhos ganhamos, por quê? Porque se eu sou um crente fiel, ele está dizendo ao pastor Silmar, que é a memória de Deus. Você está dizendo, eu quero que a de Deus. E gostei de todos nós, quero que vocês me sejam. Ele não quer ser pastor de arte de relato, não tem. Ele disse, mesma coisa, não sair para aí, não fazer um cara, não agradecer uma de Deus. Hoje aí é uma de Deus, não nascer. Ele vê eles procuram, eles podem ter farinha, mas eles estão sempre. Eles
Eles querem, eles são uma testemunha. E Jesus disse sempre essa testemunha. São testemunhas de Jesus. Né? E como é que nós vamos ter testemunhas? Nós estamos lá fora com o caloteiro de vergonha que andamos fazendo pegar, olhando para nós, nós vamos dizer o quê? Nós vamos dizer aquele, é assim que funciona. Aquele homem lá da arquitetura. Arquitetura que ele tem aqui lá no meio, não vê? Assim como ele vê o nosso testemunho, mais ainda eles vão ver o nosso testemunho. Tira a glória de Deus. Então vamos procurar em que seja um pouquinho, mas que seja um pouquinho que tenha testemunho, porque esse pouquinho vai trazer mais. Aleluia! O testemunho. Ele vai falar, todo mundo vai perguntar com Deus, ele começa a falar, conhece o cara. Às vezes eu vejo, às vezes e tinha um Deus que canta, cara, mentir que Deus que canta falar, dá muito mais do que eu falar. Está dizendo? Então hoje a palavra, o texto, cara, em primeiro lugar, só que o povo ele já conhece, você vai pegar dentro de copiar, então deve se tem que falar. Eles conhecem mais, não faz tudo, não obedece. Então, através do meu testemunho, eu vou perseverar naquilo. Amém? Diga assim comigo, glória do Pai, glória do Filho e glória do Espírito Santo. Se Deus me tornar, tem duas pessoas aqui. Que a palavra, ela é você navegou na palavra. Não é porque Deus me revela você. Falar que trouxe, você foi. Falar foi o Espírito Santo realizando as palavras, foi encaixando no coração dessas duas pessoas. Foi uma coisa bem forte, um mistério bem forte do Espírito Santo realizando. Que não pode ser tipo de ser tão forte, né? Que até hoje na vida. Onde está a palavra? Foi entrando, foi mudando, foi trazendo clareza na vida de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Chegar com mais clareza, que é a vitória. E uma pessoa chama uma vez e depois chega. Não confio. Chega isso, esse irmão, que eu falo até palma. Até eu, vou falar no quarto. Até eu, apenas que eu estou aqui, eu tenho. Eu estou aprendendo. Eu quero muito mais aprender. Às vezes, uma pessoa, um pastor, eu apenas mesmo, irmão. Eu já peguei coisa do jeito que não é crente. Já aprendi coisa com pessoas que não é crente. Eu já fazer assim. Eu peguei, tirei aquela parte dele, eu vi e digo, é assim mesmo, quero pegar isso, quero pegar isso. É bom. Então, saber que nós estamos dando tudo. Deus vai falar, nós estamos substituindo, não somos melhor que ninguém. Nós estamos aqui, temos um chamado para participar. Diga assim comigo, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Se Deus é por nós, vamos ver se vai todo o Evangelho. Vamos virar essa criança, o senhor de mal que o cordão. Está se enrolando. Não é de hoje. Eu faço lá dentro. Devia estar a criança deve ficar o cordão está se enrolando. Por isso essa criança tem dá até a mercado. E Deus lhe dá esse enrolando o cordão medical. Sabendo se ele é associado. Ele dá o que eu vejo. Deus dá um grande livramento de terra pessoal. Você é mal do seu Deus. Aleluia. Eu não entendo você. Vai falar que ele faz a campanha. Você ama ele, faz a campanha por ele, porque eu vejo uma coisa muito grande já. Eu vejo a dia dele cuidando toda a terra. O Senhor me fala que todo dia ele é tomado
precisamos. O Senhor quer ter orado com fé, pela tua fé, pela tua oração. Você pode dar uma honra mais da última oportunidade. Uma oportunidade é a última. O Senhor diz, eu me posso da glória. Aleluia. Diga assim comigo, meu Pai. Glória ao Filho, Glória ao Espírito Santo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? e Deus falou para você, olha que eu não falando que Deus não é para pregar, Paulo é covarde, Deus você é covarde. E a luz vou passar, vou pisar em cima da cabeça do diabo, covardia da minha vida vai ser, se Jesus está comigo, quem me tem. Pastor, se Jesus é comigo, porque eu não vou guerrear quando eu tiver saúde, quando eu tiver oportunidade aqui na terra, vou pelejar. Não vou ser mais covarde. 3 pessoas. Você pensou assim, foi Deus que falou com você. O Espírito Santo, ele falou dentro de você. Mas eu estou com você na tua mente e no teu coração. Uma dessas 3 pessoas. Também posso. Esse não tem uma pessoa. É assim mesmo. Também posso mais um papo. Eu fico na igreja. Aleluia. Eu desejo que você faça uma que Deus é contigo. Não se preocupe com aquilo que Deus fala. Seja para quem for, porque quando você abrir a boca para falar de Deus, o Espírito Santo é que vai falar na boca de você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga assim comigo, glória do Pai, glória do Filho e glória do Espírito Santo. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? o Senhor vai dizer que mãe de água. E o Senhor quer para você. Desde que você nasceu, esse escolheu. E Ele não quer que você ficar embaixo de Cristo. Ele quer que você, pensando as suas cartas, porque Ele vai dar, porque Ele vai cuidar do caminho. Ele é a grande do caminho. Ele disse que você não foi escolhido para fazer coisa com o mundo. Você foi escolhido para a obra dele. Você foi escolhido para a obra. Por isso, já porque tem uma grande coisa na sua vida. E o Senhor quer cuidar da palavra, quer cuidar do louvor. E Deus ele quer aperfeiçoar o teu ministério. Só que o Senhor diz, fique firme, levante a cabeça. Aleluia, glória a Deus, no jejum, na oração, porque Deus vai concretizar essa obra, esse plano que Deus tem sobre a tua vida. Então eu posso fazer glória em nome do teu Deus. Vai ser fácil a glória a Deus. E posso glória do Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Se Deus é por nós, qualquer o que quer não ficar dentro do Pai. Eu vejo, da mesma ideia até uma hora. Eu vejo que acordando focado, como uma corrente, focado, tem ar. E o Senhor me mostra aqui, que depois da morte ia atacar. Depois da morte ia tirar a vida dele, quando ele estiver, você quer de ajudar mais dele. Deus quer visitar o teu que cada um caminho. Você é o nome do Senhor. Aleluia. Eu consigo ajudar a Deus. 5 pessoas que você não tem nunca mais esquecer. A última pessoa que eu vou adorar. A última relação. Não tem uma visão, ele vai mostrar uma visão para você. Eu não vou esquecer. 5 pessoas, com a minha voz. A visão que Deus vai ficar no você. Deve ter colocado não dá a visão. Aonde você colocar na frente dos pés de vocês, vocês vão contar a experiência da visão que vocês tiveram com Deus. Você tem mais uma pessoa. Verdade. Eu não vou insistir. Não. Verdade. Deixa eu fazer. Eu me posso. Vai lá, pessoal, aleluia, amém?
Quem sabe glória a Deus? Glória a Deus. Deus falou com você aqui nessa noite. Aleluia. Maravilha, né? Você sentir da fala, Deus que usa. Deus que usa e continua buscando, continua orando, continua jejuando. Porque Deus tem um dom muito forte na vida de você ganhar algo através da palavra. Quando você prega, assim, Deus, o Espírito Santo está meditando, Deus te deu uma sabedoria. Não é mais que uma sabedoria, entendimento, entendimento, que Deus não para ninguém. O serviço continua, prega a verdade, prega, aleluia, Jesus, aquilo que o Espírito Santo colocar no caminho. Amém? Vai fazer a coisa de Deus, aleluia. Né? Glória a Deus. Sexta-feira, né? Quero convidar os irmãos. Glória a Deus. Se esforce, né? Estou gostando de irmãos se esforçar. Não deixe de mandar advogado para fé. Não deixe de mandar porque daí eu vou se esforce. Não deixe de porque se você fazer para Deus, Deus vai fazer para você. Se você se esforçar para a palavra de Deus, Deus vai começar a mexer dentro da tua casa, na tua vida, na tua vida financeira, na tua vida conjugal, na tua vida espiritual, vai trabalhando. Aleluia. Por que Abraão foi capturado? Porque quando Deus falou com ele, sai da terra. Sai da terra, deixa o pai dela, porque eu estou preocupado com você. Quem capturou ele, obedeceu, então. Assim que Deus quer se faz. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer o propósito, quer aperfeiçoar, quer cada vez mais entregar o conhecimento, sabedoria, para você pegar o evangelho dia do mundo. Aleluia. É momento de nós, aleluia, se levantar, nós somos chamados escolhidos de Deus. Para a obra do Senhor, fazer a obra que foi colocada na nossa oração, na nossa mente, na nossa oração, e nós temos que fazer a nossa parte com Deus, para que Deus pudesse trabalhar no nosso ministério. Amém? Poder sexta-feira, dentro do sábado, como foi maravilhoso, poder da unção, se não a vida de Deus está trabalhando. Mas ele quer que a forte ele está trabalhando, daí Deus no corpo, no corpo também, glória a Deus. A Jesus, Deus quer ver esse mistério. Eu quero aqui um esporte. Só eu também não faço nada. Não é que só eu estou aqui, não. Nós temos que se unir. Nós temos que mostrar o diabo para quem a nossa adeptos, muitas vezes o diabo vai falar que nós não somos sendo unidos, que nós somos servos de Deus. Então, aqui para fazer a obra, fazer a diferença. Aleluia. Vai ser um pouco diferente. Não se vai ficar o outro igual. Porque Deus vai morar no mesmo lugar. Mas ser um pouco. Aquele que Deus precisa, aquele que Deus confia, aquele que Deus chamou, aleluia, para ser diferente. Testemunha, entrega para o Evangelho. Amém? Nós vamos ser próprios do que fala do Senhor. Aí que você já que é. Às vezes eu não penso que é, mas no momento que eu vou fazer, é tudo. Portanto, eu quero ter coisa da igreja. Eu quero que o ministério dele, cada porta que se abriu, eu quero ter condição para ajudar, né? Para ajudar as coisas, as portas que se abrirem, começar a incluir, começar a pensar. Isso eu quero pensar, esse dia a igreja tem que pegar ele. Esse dia eu vou comentar com o João lá com ele. Eu não pego dinheiro, dinheiro para mim, colocar gasolina. Pego só para gasolina aí para vender para nada, depois vendendo colocar primeiro morto, não pega, mas Deus, aleluia, porque eu quero que vai, eu quero arrumar o ser, na igreja, eu quero que nós mesmos, as pessoas que tiverem na cadeira, você qualquer calor, tem um mar, temos bem, eu quero que as pessoas se bem, glória a Deus, que você veja que eu quero que está dando motivo nas ofertas e pecar dentro da casa, dentro do espírito, é isso que eu quero. Amém? Então, glória a Deus, Deus sozinho e faça, os irmãos não ajudar, Deus sozinho e consigo tocar, ó. É a mesma coisa que eu pegar o barco e ele mais sozinho. Vou
Nós vamos carregar, vamos seguir. Amém? Então vamos te ajudar, vamos nos esforçar, vamos dar um pouco. Se ele é perfeito, hoje não tem são todos fatos. Eu olhar para você, não reparo, você dá a mim, não reparo. Não vamos tirar mérito, né? Vamos criticar mal. Vamos pegar no coração. Depois que você está certo, espere que ele ajude ele a tentar no erro e ele colocar a família cada dia mais do tudo, Deus. Amém? Quem tem uma perna para ajudar você, mas ele pegar. Glória a Deus, está aqui na frente, nós já vamos desligar. Nós não queremos pegar ainda o pessoa que está na live, pega lá Deus. Esqueci. Filho de família. Flávio e Angélica. Flávia e Angélica. Nós temos Flávia e Angélica, que pediu oração que estão passando por luta. Na família, filho. A Dulcemara pediu. A Dulcemara pediu no coração. A Dulcemara e a Flávia. A Dulcemara está falando tudo para a família. Pediu oração em favor da família dela. A pediu oração em favor da família. Então, está falando aí, glória a Deus. As pessoas que estão acompanhando. Nós estamos lá, amém? Glória a Deus, vai ser Deus. Ele visita, glória a Jesus. Deus vai ser parte que nós estamos na igreja, parte de Deus. Se estiverem lá no estado, no país, Deus vai lá. Já vai orar em Jesus, está com ele. Ele e na oração da igreja, Deus tem um anjo lá e pega melhor para provar que ele é Deus, poderoso. Amém? Se não vai viver, que Deus abençoe, vamos já estar fazendo a oração da terra para que embora. Glória a Deus, nós somos filhos de Deus, amém? Glória a Deus, vamos estar orando aí pelas pessoas e orando por todos, porque alguém quer deitar, tem todo mundo. O considerado também, glória a Deus, porque ele dá a fazer, porque glória a Deus, aleluia. Irmãos, aleluia, Jesus, nós vamos começar a fazer convite, se nós estamos na live, esse dia eu estava vendo. O pastor vai fazer um convite, vai falando. Ganhou 5 horas na live. Uma vez, live, você quer comer quem quer aceitar Jesus, você vai cantar seu nome, tudo aqui. E daí vamos começar a orar com você, né? Se você quiser, deixa aí, mesmo não importa que a live seja interessante, nós vamos começar a fazer convite. Se não quiser apoiar na live, eu quero aceitar, vai dar o nome. E depois eu tenho que levar os que essa pessoa também pegar. Amém? Entendendo a glória a Deus. Oramos a Deus, Senhor, meu Deus, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. Obrigado por esse estudo maravilhoso, Pai amado. Deus, Pai, que os filhos fortalecem ele na fé, Pai. Depois, Pai, ajuda ele, Pai, a passar por abençoe a igreja de Portal, você muito ministério, e a bênção de Deus abençoe, desde que me leve com a paz de Jesus, a paz de Jesus e a paz do Senhor Jesus.